Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de redação. Nós estamos trabalhando o módulo de redação do Enem. Gente, estamos trabalhando mais um tema, né, que é o tema sobre transgêneros. Bom, começar, antes de tudo, né, eu gostaria de dizer que quando a gente faz, né, um tema, quando a gente decide discutir um tema para a redação, a gente está trabalhando com uma hipótese, né, com uma possibilidade. A gente nunca sabe de fato o que pode cair, né? A gente tenta, a partir do que está sendo mais noticiado, do que está mais forte na mídia no momento, né? Apontar, né, caminhos para possíveis cobranças do Enem, né? Possíveis cobranças dos vestibulares de maneira geral. Então, assim, nada aqui, né? Isso não é uma ciência, tá? A gente não tem informações secretas, a gente não tem como descobrir de um jeito mágico, né? Nem bola de cristal. Nós estamos aqui tentando, ok? Então a gente vai trabalhando temas que a gente acredita que chamam bastante atenção, né? Das discussões de modo geral, da mídia, do governo, da sociedade, tá? Bom, e transgêneros, né, gente? É um tema que tá aí há décadas, né? Sendo discutido, né? É um grupo da sociedade que está buscando aí cada dia mais o seu espaço, né? Adquirir direitos, né? Que deveriam ser previamente, né? Por serem cidadãos, como todos nós, né? Direitos que previamente já deveriam estar creditados a eles, né? Como está todos nós que somos cis, né? Chamamos, né, as pessoas que nasceram, né, no seu gênero, no seu sexo, que se identifica com o seu sexo, vamos dizer assim, chamadas de cis. Então nós que somos cis, né, temos os nossos direitos já adquiridos, essas pessoas também, né, merecem, assim como nós, todo respeito e toda sorte de direitos, né, legais, né, e um amparo da justiça, assim como nós temos, né. Então é um tema que está muito fervilhando, porque infelizmente a gente vive num país que ainda apresenta muitas barreiras, né, para esse grupo, e são barreiras que vão desde essa questão, né, legal, né, até ao tratamento, né, a oportunidade de empregos, né. Então, assim, realmente é um tema muito importante, né? Mesmo que ele não caia no vestibular, mesmo que não caia na redação, é um tema muito importante da gente estar sempre aprendendo sobre, da gente estar sempre abrindo a nossa mente, né? Tentando entender aí as diferenças, né? As diversidades que nós temos, que é muito bonito, né? Diversidade é o que há de melhor. Se fôssemos todos iguais, não seria legal, não seria. Ok? Então vamos lá, vamos começar. Bom, eu desenvolvi como sempre, né, como eu fiz com todos os temas, um textozinho introdutório para falar do tema, assim como o Enem vai fazer com você, né? E manchetes, né? A gente foi pesquisando, né, sobre questões que estão sendo discutidas, o que a mídia tem publicado sobre essas questões, né, sobre os trans. Então, a partir daí, preparei uma introdução lá no final para dar uma ideia de como abordar o tema e, né, várias formas que o Enem pode cobrar esse tema de você. Então, vamos lá. Os transgêneros vêm ganhando maior visibilidade na mídia e, consequentemente, entre as famílias. Exemplos como a cantora Pablo Vittar e o personagem Ivan, da novela Força do Querer, trazem o assunto para a mesa do brasileiro. Né, gente? Aqui não estou questionando, né, a qualidade de novelas, né, como como uma narrativa literária e tudo mais, né? Não estamos discutindo aqui a qualidade do produto televisivo, mas é muito importante, né, fazer aproximações como essas, né, que a Glória Pérez trouxe na novela. Esse é o papel que, de fato, é o papel importante da dramaturgia, né, televisiva. É trazer discussões que estão distantes da família, né? Distantes da mesa. Quando eu digo mesa, é aquilo ali mesmo. É a família sentada vendo novela junto, que a gente sabe que ainda é um costume, né? Então, quando temas desses aparecem diante da família,
né, diante do pai, da mãe, ou qualquer configuração familiar que tenha na sua casa, isso é importante porque o assunto entra na sua casa, né? Então, às vezes, aquela família que tem certos tabus na hora de conversar sobre determinadas coisas, né? E a gente sabe que transgênero, a gente sabe que, na verdade, a questão de gênero, de modo geral, é uma questão muito, né? Que você tem que ter todo cuidado para tocar, porque as pessoas costumam ter reações muito... uma barreira muito grande com o tema, né? Então, a mídia, né? Isso está chegando na mídia, né? Nós temos, hoje em dia, uma grande cantora, né? Que está chamando a atenção de todo mundo, está tocando em tudo quanto é lugar na rádio, que todo mundo sabe cantar a música, né? Que tem clipe. Então, isso aproxima já, né? Então, mesmo que você não goste da música da Pablo Vittar, né? Você precisa reconhecer que lugar que ela está ocupando, né? A visibilidade que ela está dando para o grupo. Então, é muito importante, né, para a comunidade. Então, é muito importante, né, que esses exemplos surjam mesmo na mídia, porque está na hora, já passou da hora, né? Então, isso traz, né, a discussão de volta pro, né, acalora a discussão novamente. Então, a oposição e o ódio à liberdade de gênero, em contrapartida, aumentam à medida que o canal de comunicação sobre o tema se abre. Então, isso é inevitável, né, gente? A gente percebe ao longo dos anos aí, através das redes sociais, né, principalmente do Facebook, né, que você tem um espaço ali grande para falar, né, o Twitter também. Então a gente percebe que à medida que um tema ele é suscitado, à medida que um tema ele, né, tá em alta, você pode apostar que as manifestações de ódio, as manifestações contrárias também vão se elevar. Então, assim, a gente tem essa oposição, essa contrapartida. Não é que o ódio está aumentando agora, tá? Eu acho que a gente está melhor do que a gente estava, com certeza, né? Eu acho. A tendência, teoricamente, é a gente evoluir. Entretanto, né, como a gente tem muitos meios hoje em dia de expressão, né? Antigamente você pensava no seu preconceito, aí ele deixava ele guardadinho com você, né? O seu ódio, né? Enfim, tudo aquilo que você guarda, que você tem de ruim dentro de você, antigamente ficava guardado, né? Você conversava só com as pessoas mais próximas. Hoje em dia as pessoas estão o quê? Espalhando ali para todo mundo, disseminando, né, essas opiniões mais preconceituosas, né? Vamos falar a verdade. As pessoas estão ali espalhando e disseminando essas paixões, né? Essa coisa, né? Estão espalhando aquilo ali por toda a rede social para quem quiser ler. Então, né? Como o canal de comunicação ele está mais aberto, isso é, né, um ponto muito importante que a gente precisa tratar, né? Em relação a qualquer discussão, tá, gente? Qualquer discussão. O canal está mais aberto, né? Ter espaço para a opinião pública estar assim, né? Disponível para todos, faz com que, né, esse tipo de manifestação de ódio seja mais evidente, tá? Então, uma abertura, né? Essa abertura que se abriu de comunicação, que expõe a intolerância e a violência que esse grupo está sujeito. Então são pontos cruciais assim que eu acho que o Enem pode entrar nessa questão. Primeiro de tudo, né? Pode falar sobre a visibilidade em relação à mídia, né? Então aí vai entrar a questão da novela, a questão da Pablo Vittar, por exemplo, né? Artistas, né? Como a mídia está trazendo essa questão. Então é uma forma de cobrar. Outra forma de cobrar também tem a ver com a novela, né? A novela trouxe a questão do trans, né? Da gravidez de transgêneros. Então, também é outro fator importante. Como que isso acontece? Como que isso é possível? Né? Isso é saudável? Então, esse também é um ponto, certo? O outro ponto diz respeito a questões legais, né? Que o grupo, que a comunidade... fatores legais do que estão sendo negados, né, a esse grupo. Então, quais são as questões ali que eles enfrentam, né, diariamente, né, para se
para serem cidadãos, né? Para terem os direitos de cidadãos, como todos nós temos, né? Que vai desde assistência médica, desde direitos quando você tem uma união civil lá, né? Quais são os direitos hoje em dia de um casal, né, homoafetivo, de um casal trans? Quais são os direitos que eles têm? Se um deles morre, né? Como é que fica essa questão da herança? Então, assim, essas questões legais, né? A questão do acolhimento da sociedade, né, que aí entra a questão de violência, né, é um grupo, né, que sofre muita violência, repressão, que morre muito, né, gente, tá aí dentro das estatísticas. O Brasil realmente infelizmente nós temos aqui uma estatística muito grande, né, de morte de trans, homossexuais. Não é um país muito favorável para essas questões. E dentro dessa questão entra também a aceitação, né, da sociedade, da população, emprego, né? Então, são várias formas de se cobrar esse tema. Então, vamos começar, olha. Primeiro de tudo, eu trouxe aqui, ó, do Jornal Extra, né? A gente entender um pouco sobre a identidade. Vamos entender, então, essas nomenclaturas, porque às vezes a gente fica em dúvida, olha, mas o que é a travesti, o que é a trans, o que é a drag queen, né? Qual é a diferença? Então vamos explicar isso aqui, porque é importante na hora de você for escrever o seu texto, né? Você não confundir essas coisas, ou você saber diferenciar, né? Em que lugar se coloca cada uma dessas nomenclaturas. Então olha só, a identidade de gênero, eu trouxe aqui, ó, do Jornal Extra, né? A identidade de gênero é um conceito básico para entender a realidade de quem se sente diferente dentro do próprio corpo. É o caso de Tami Miranda, né, filha da Gretchen, que faz tratamento com hormônios e na última semana fez uma cirurgia para retirar os seios. Olha, essa é de 2015, tá, gente? Já tem um tempinho. A operação, contudo, não é fundamental para definir o gênero de uma pessoa. Certo? Não se prenda, não fique achando que é só porque retirou, porque fez a operação, essa pessoa, aí sim ela pode ser considerada. Na verdade não, né, gente? Isso desde que a pessoa se entende, né, de um sexo diferente e começa, né, a se assumir através de contar para a família, de mudar sua vestimenta. E se for da escolha dessa pessoa que você passe a tratá-la, né, do sexo oposto ao que ela nasceu, então a partir daí, se você é uma pessoa, né, conscientizada, você vai começar a respeitar, né, essas questões. Então, olha só, né? A operação, contudo, não é fundamental para definir o gênero de uma pessoa. Segundo a militante do movimento transfeminista, né, Maria Clara Araújo, cada indivíduo decide como se identificar. Então, olha só, eu trouxe a opinião aqui de alguém, obviamente, que entende, né, melhor do que eu, que não faço parte do grupo, né, gente, pra falar um pouco. Então, a gente trouxe aqui, ó, a Maria Clara Araújo, ela fala um pouco sobre essa questão, essas divisões. Mas, primeira coisa, né, cada indivíduo decide como se identificar, né, como ele vai ser chamado, eu me enquadro em que aqui. Então, vamos ver o que ela fala sobre isso, olha. Muita gente pergunta qual é a diferença entre transexual e travesti. Mas a gente precisa entender que a diferença está na autoidentificação, afirma. Então, se a pessoa diz eu sou travesti, ela é travesti. Se ela diz eu sou transexual, transgênero, né? Transsexual ou transgênero. Na questão social, né, a gente tem que pensar nisso. Então o Enem também pode cobrar isso dessa forma. Pensar qual é a diferença dessa nomenclatura em relação à sociedade. Qual é o estigma que cada nome desse traz. Então olha só, na questão social essa é uma diferença de valores socioeconômica. A filha de jogador de futebol, que é rica, é branca, teve dinheiro para fazer cirurgia de redesignação genital. Ela é transexual. Então, né, essa diferença econômica a mídia vai colocar também, né? Então, por muitas vezes o que vai determinar a mídia colocar alguém como travesti ou como transgênero também diz respeito a essa questão econômica. O que é discriminatório já, né, gente? Temos que considerar já discriminatório essa diferenciação socioeconômica, né? A outra, que é pobre, vive na periferia, é travesti.
né? Esse termo é carregado de muito estigma. Então, travesti, né, gente, é um termo que realmente, assim, ele é um pouco complexo, né, por tudo que ele carrega, mas, né, tem o orgulho de se, né, há muitas pessoas no grupo que tem o orgulho de ostentar, né, de usar esse nome, travesti, exatamente para marcar essa luta de resistência, tá, porque é uma resistência. Bom, drag queens são artistas performáticos que se vestem com roupas femininas, independente da sua identidade de gênero, para apresentações. Então, a drag é aquela que faz shows, né, dublagem, dança e tudo mais. Já os crossdressers, tá, são pessoas, crossdresser é troca, né, você veste de um jeito do sexo oposto, então por isso que é cross, né, faz uma cruz, é uma troca, tá? E dresser, né, de vestir, de vestimento e tal. Então, crossdresser é um travesti de classe média. Vamos voltar aqui. Já os crossdressers são pessoas que usam roupas associadas ao gênero oposto no dia a dia, por interesse ou fetiche. Contudo, segundo a cartunista Laerte, né, Laerte foi uma das primeiras assim, a ter muita visibilidade aqui no Brasil, né? Inclusive luta pela causa, né, militante. Então a Laerte, né, responsável por popularizar o termo e a discussão. Desculpa, o crossdresser é um travesti de classe média, né? A Laerte brincando com essa questão, tá? Em 2009, Laerte admitiu ser crossdresser e acabou tornando-se porta-voz desse movimento. Atualmente se identifica com o gênero feminino e afirma ser bissexual. Uma coisa importante, né, gente? Identidade de gênero também não está associada à orientação sexual, tá? Como a gente viu na novela, né? O Ivan, né? A Ivana que, né, se transformou em Ivan, ela continuou, né? O Ivan era um homem gay, né? Então, a atração por homens, né, que a Ivana sentia, permaneceu com o Ivan, tá? Então, isso não é uma questão, não é porque a pessoa não se identifica com o gênero que ela não vai se identificar com a orientação daquele gênero, tá? A orientação tradicional, né, daquele gênero. Olha só, trouxemos aqui, né, da revista Mary Claire, né, Cláudia, na verdade, né, falando um pouco sobre um transgênero, né, que a revista trazia uma matéria falando sobre como é ser, né, o Ivan na vida real. Então associa aqui um trans, né, entrevistaram um trans de verdade, para falar um pouco, fazer esse paralelo com a personagem da novela. Então, olha, Lucas é um homem transgênero. Isso significa que, embora tivessem determinado que Lucas era uma mulher quando nasceu, devido às suas características biológicas, ele nunca se reconheceu como tal. Apesar de suas características físicas, o estudante de artes visuais sempre se sentiu homem. Logo, Lucas pertence à comunidade T, da sigla LGBT, que representa transexuais e travestis. Assim como Ivana, Lucas se sentia desconfortável ao ser forçada a vestir saias e vestidos. As roupas masculinas lhe agradavam muito mais. Essa preferência, porém, o fazia questionar se algo estava errado com ele. Achava que tentar me vestir de masculino era completamente errado. Acabei me feminilizando para não sofrer xingamentos e agressões, conta. Então, gente, né, primeira coisa, é isso que significa, né, você nascer, se sentir no corpo errado. Então, essa é a primeira questão que a gente tem que pensar, né, em relação ao trans, né, é uma questão de você estar no lugar errado, né? Então, é uma questão que impede qualquer concretização, realizações da sua vida, né? Essa questão é muito séria, porque é uma inadequação. Imagina você se sentir inadequado, né, no mundo, no seu corpo, nas suas roupas, né? Como que a sua vida progride? Como que você consegue fazer, né? Como que você consegue viver? Ser feliz, né? Que é o mais importante, que todo mundo quer dessa maneira. Então,
né? O tema começa por aí. É essa questão que nós precisamos entender. Bom, agora trazendo, né, uma matéria sobre sobre o Ivan mesmo, o personagem, olha só. Ivan engravida em A Força do Querer. Tema é inspirado na vida real. A descoberta acontece por acaso. O rapaz começa a passar mal e toda a família acha que são os efeitos colaterais dos hormônios que ele está tomando sem orientação médica. Então, essa matéria, eu esqueci de colocar aqui o título, mas foi do Gazeta Online, tá? Um jornal lá do Espírito Santo, da data de 20 de agosto, tá? 20 de setembro, desculpe, que foi perto de quando aconteceu a descoberta na novela, né? Então, olha só. Falando nessa questão, né, do Ivan ter sido inspirado num personagem, né, numa pessoa da vida real, eu trouxe aqui uma matéria, né, da Mary Claire falando sobre de 9/6/2017, falando sobre um trans que engravidou nos Estados Unidos, olha só. Homem transgênero mostra evolução de sua gravidez nas redes sociais e declara profundamente abençoado. Tristan Reese, de Portland, nos Estados Unidos, está no 8º mês de gravidez e quer inspirar jovens da comunidade LGBT, né? Então, como que isso é possível? Vamos ver, olha. A matéria do Tristan fala um pouquinho. Há anos, desde que decidiu fazer sua transição, Tristan vinha se submetendo à terapia de reposição hormonal, que é aquela terapia, né, que você para de produzir os hormônios femininos, né, e começa a produzir os masculinos. Então, o seu corpo começa a se transformar a partir daquilo, né, pelos no rosto, né, o seu útero você para de menstruar e etc. Mas eles descobriram que se esse processo fosse interrompido, seu ciclo recomeçaria. Então, interrompendo, o ciclo menstrual volta, né? E assim ele poderia engravidar com segurança. Então, gente, não tem problema algum, né? A gravidez, desde que seja, né? Obviamente, né? O corpo feminino, né? Que está passando por uma transformação para o masculino, é possível e é seguro, desde que seja cortado, né? O uso, né, da reposição hormonal. Então você tem que parar com a medicação, né? Então olha só, nós gostaríamos de fazer isso juntos e não cercados de tanta dor. Bom, dor emocional, apesar de que tenho certeza de que em breve vou sentir uma breve e forte dor física. Falando do parto, né? Tristan engravidou em 2016, porém perdeu o bebê após 6 semanas de gestação. A perda o fez apreciar ainda mais a segunda gravidez. Sem ansiedade, garantiu. Tem sido fascinante. É realmente incrível que os nossos corpos são capazes de fazer. Acho realmente fenomenal fazer parte desse processo e gerar um filho. E de ser um homem ao mesmo tempo. Gente, né, é aquilo que aquele filme do Arnold Schwarzenegger, quando a gente era criança, né, lá o Júnior, se alguém já assistiu. Só que pode acontecer na vida real, né? Obviamente, no caso do Júnior era outras questões, era um filme de ficção científica, né? Aqui nós temos a possibilidade, por quê? Né? É a estrutura biológica de uma mulher, né? Agora, num corpo de homem, certo? Agora, passando para essa questão da violência, né? Vamos aos dados da violência, né? Em relação a transexuais e travestis no Brasil. Com 600 mortes em 6 anos, o Brasil é o que mais mata travestis e transexuais. Né? Esse da EBC é de 2015, olha, 13/11/2015. Né? Olha, aqui a EBC traz um gráfico, né? Denúncias de violações relacionadas à população LGBT recebidas pelo Disque 100, né? Que é o Disque, né, especializado nesse tipo de ocorrência. Então, olha só, 2011 eram 1.159. Em um ano, né, foi para 3.084. É um aumento de 166%. Olha só, gente. Aqui no cantinho aqui. 166%. Agora vamos ver outro gráfico, olha.
Total de vítimas envolvidas nas denúncias recebidas pelo Disque 100. Porque uma agressão pode ter mais de uma vítima, né? Então, o número de vítimas, olha como cresceu em um ano. De 2011 eram 1.713, né? E para 2012 passou para 4.851, um aumento de 183%. Então, gente, tem um pouco a ver com aquela questão que eu estava falando, né? Quando a visibilidade, né, começa a ficar maior, o tema está sendo amplamente debatido, né? Porque tem que ser. O que acontece? A revolta, né? A oposição, ela vai ser proporcional, infelizmente, né? A gente. Eu gostaria que houvesse como evitar isso, mas não tem como. Então, é um processo, infelizmente, natural aqui da população brasileira, né? Olha, a GLE 10, né? É de 29/6/2015 também. Trouxe aqui, né, um trecho falando um pouco sobre essa questão. Para entender o que acontece no Brasil, não é preciso ter experiência em movimentos sociais e grupos de militância. Travestis e transexuais morrem todos os dias em números epidêmicos, é o que? Muita gente. De modo geral, porque nossa cultura considera o feminino inferior. Olha só, gente, aqui entra a questão do machismo também, né, misoginia. E não suporta a ideia de que alguém fuja dos rígidos padrões de gênero. Sendo assim, para quem é preconceituoso, é ultrajante aceitar que uma pessoa designada homem, ao nascer, se rebaixe e queira levar a vida como uma mulher. Ou que uma pessoa tida como mulher ouse se compreender como homem. Uma sociedade que estabeleceu e mantém categorias tão fechadas, fugir da regra é uma afronta, né? Então, acredito que a mente das pessoas mais conservadoras funcione mais ou menos dessa forma, né? Olha só, aqui é o Correio Brasiliense, né? É uma matéria especial, ela não tem data, tá, gente? Falta de legislação torna pessoas trans mais vulneráveis. Transsexuais e travestis lutam há anos pela criminalização da LGBTfobia, e pelo direito à atualização dos documentos. Então, gente, ainda é uma luta, tá? É a atualização de documentos. É o quê? Você ser oficialmente reconhecido com seu novo nome, com seu nome social, tá? Olha só. Poucas conquistas locais. Com pouquíssimos avanços no âmbito nacional, transexuais e travestis alcançam algumas vitórias em leis de alcance municipal e estadual, né? Essas iniciativas, no entanto, em grande parte das vezes se limitam a medidas com impacto reduzido, como a definição de uma data para celebrar a visibilidade da população LGBT. Então, gente, essa legislação, né, que ela é mais local, ela acaba sendo rasa, né, para a questão do problema. Então, o problema tem que ser de âmbito federal, certo? No mais recente relatório de violência homofóbica do Brasil, publicado pela Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, em 2016, com dados de 2013, o Rio de Janeiro é citado como a unidade da federação que mais aprovou instrumentos de proteção a essa parcela da sociedade, com 21. São 21 até agora, tá, gente? 21 instrumentos de proteção no Rio de Janeiro. Em segundo lugar aparecem São Paulo e Minas Gerais, com 11, olha, bem abaixo, né? E o Amapá e Roraima não registraram qualquer registro legal. Então a gente tem estados que ainda hoje não estão buscando trazer melhores condições de vida para essas pessoas, né? Bem complexo. Bom, vamos agora ao texto que eu elaborei, né? Para esse tema, gente, não fiz um tema oposto, ok? Por quê? A gente sabe muito bem que o Enem, né, ele cobra de você, né, que você seja fiel aos direitos humanos, que você seja ético, ok? Então não tem como fazer uma redação contra os transgêneros, tá? Isso não é uma possibilidade no Enem. Agora, o que a gente pode fazer? É a abordagem do tema que a gente vai dar, né? Para qual lado a gente vai apontar? Qual desses lados, né? Então, essa é uma questão mais importante para a gente pensar. Então, eu vou ler aqui a minha introdução e vou mostrar onde dá para seguir com ela,
Vamos lá. Estar aprisionado em um corpo que não reconhece. Uma realidade de milhares de pessoas que lutam diariamente para encontrar sua identidade. É o caso dos transgêneros, grupo que vem ampliando seu lugar na sociedade brasileira ao longo das últimas décadas, mas que ainda se deparam com barreiras impostas pelo preconceito, pela violência e pela falta de uma legislação que puna a transfobia e que assegure seus direitos civis. Então aqui, gente, se depara, tá? Eu coloquei no plural, mas é o grupo aqui, desculpem. Erro de digitação. Bom, então vamos lá. Questões que a gente pode abordar aqui, né? Primeiro, você já tá explicando o que é trans de início na sua introdução, né? Já mostra o seu conhecimento, você sabe do que se trata, né? Então, são pessoas que estão, né, que não se reconhecem no próprio corpo. Então, essa é a principal questão aqui, ok? Ok. Então, depois você passa para elencar problemas, né? Quais são os problemas? O que eu faço é, né, elencar problemas que vão me dar depois, cada um deles, um parágrafo para eu desenvolver. Então, nós temos aqui, olha, a violência, a falta de legislação que puna, né, e que assegure direitos civis. Então, nós temos possibilidades aqui de 3 parágrafos. Um sobre a violência, né, sofrida, então você vai falar de todo o preconceito, da resistência da sociedade, né? O outro, você vai falar sobre falta de legislação, então você já envolve o quê? O judiciário, você já envolve, né, o nosso Congresso, as leis, tá? Essas leis para quê? Então, para punir a LGBTfobia, né, punir essa transfobia também, e que assegure esses direitos civis dessa comunidade, ok? Então, aqui nós temos essa possibilidade de desenvolver um texto com 3 parágrafos de desenvolvimento. E no final você pode, né, colocar uma ideia de intervenção, uma proposta de intervenção que fale ou, né, sobre a implementação dessas leis, ou que você possa ser ainda mais geral e falar sobre como a sociedade poderia, né, se aceitar de maneira mais simples, né, o fato da diversidade, o fato da diferença, tá? Então, esse é um tema bastante importante, né, gente? E eu espero que eu tenha ajudado vocês. É isso, a gente fica por aqui.